Romanos capítulo 5, versículo-chave é o 8, mas a gente vai ler os versículos de 1 a 8. Glória a Deus. Romanos 5, de 1 a 8. Amém? Romanos. Quem foi que subiu aqui para pregar e cobrou a referência do pessoal e depois falou amém ou misericórdia? Lembro, não? Ah, foi sua mãe. Então, amém ou misericórdia? Amém? Então, Romanos 5. Foi a Darcilene. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar um pouquinho até... Tranquilo, irmã. 5. Amém? Glória a Deus. Lê na mesma Bíblia. Então vamos ler novamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Jesus, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 e último: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Podem sentar, amados. A compreensão, irmãos, a palavra de Deus, ela não se divide. A palavra de Deus, quando você pega a Bíblia para lê-la, ela começa no primeiro livro da Bíblia mesmo e ela fecha no último. Então é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. E ainda que tenhamos aí um segmento dentro da fé protestante ou cristã evangélica, propondo que o Velho Testamento fala-se de maldição e o Novo Testamento fala de vida e graça, a palavra de Deus, ela fala de vida e graça. Essa é a grande sacada e essa é a grande revelação da palavra de Deus. E quando a gente percebe o conceito da fé cristã em Cristo Jesus, a salvação, não pelas obras, mas pela fé, a justificação, não mais por sacrifícios, mas mediante o ato de crer e o ato de aceitar o sacrifício em Cristo Jesus, nos traz uma possibilidade muito ampla. Mas sobretudo quando a gente tem compreensão da velha aliança mesmo, que o próprio Deus está propondo para uma nação bem específica de Israel, e para aqueles que estavam fora da nação de Israel, caso quisessem ter uma proposta de salvação, tinham que estar ali voltados para dentro da nação de Israel para cumprir todo o ritual da lei. Prosélito é o que Jesus chama este nome. E o prosélito era aquele então que ele saía do mundo gentil, convertia-se ao judaísmo, mudava de pátria, então ele tinha que ser alguém que aderia aos costumes dos hebreus mesmo, cumpria todo o ritual, toda a liturgia e era nacionalista também. E quando a gente vai analisar esse contexto de Velho Testamento, Novo Testamento, período da lei, período da graça, a lei ela está desembocando dentro da graça, a graça está se cumprindo na lei.
Então eu só posso conhecer a palavra de Deus como palavra de Deus caso eu compreenda a Bíblia como um todo. Eu não posso distinguir e falar, olha, para nós já não vale mais Velho Testamento, porque no Velho Testamento as pessoas tinham que pagar sacrifícios de animais, e para implantar o Velho Testamento, a lei mesmo, 3.000 pessoas morreram pela rebelião dos três, Datã, Abirão, né? E Coré, mas para a implantação da graça, 3.000 pessoas foram salvas. Logo a lei é da morte, a graça é da vida. Isto é uma interpretação tupiniquim da palavra de Deus, uma interpretação mal feita, porque a palavra de Deus ela é única, ela é verdadeira. E Paulo, ele citando ainda toda a estrutura do Velho Testamento, ele está falando que toda a escritura divinamente inspirada, ela tem a sua função, ela é apta para corrigir, redaguir, conduzir o servo de Deus e aperfeiçoá-lo. Então, quando a gente pega a palavra de Deus como palavra de Deus, eu quero compreender o que a palavra de Deus está falando comigo, mas eu não quero ter em mim a compreensão de que alguma coisa não é para mim, somente aquilo que me reporta, aquilo que me faz bem, e aquilo que atesta a minha consciência de igreja, ou a minha consciência de adoração é que eu vou trazer para mim. E isto, quando se fala isto, o próprio Agostinho lá atrás, ele está falando que se você de fato escolhe na Bíblia aquilo que você quer, aquilo que te faz bem e aquilo que você gosta, não é na palavra de Deus que você está confiando, mas você está confiando em si mesmo. E depois ele remonta isto e fala, este é o principal foco de idolatria. Posteriormente, quando João Calvino começa a reforma protestante, calvinista, porque a reforma protestante já tinha feito 30 e poucos anos atrás por Martinho Lutero, ele está falando que a mente humana é uma fábrica de produzir ídolos. E quando a gente também tem esta capacidade de ler ou gostar na palavra de Deus, aquilo que nos satisfaz, nós não estamos gostando da palavra de Deus, mas nós estamos gostando de nós mesmos. E se a minha mente ela produz ídolos, eu devo compreender que aquilo que não me satisfaz, mas que é necessário, eu tenho que praticar. Uma forma de anular ídolo na minha vida, no meu coração, na minha existência, na minha prática diária, é trazer aquilo que de alguma forma é contra mim, não ao meu favor. E quando eu busco contra mim, e se é a palavra de Deus, ela está sempre me confrontando. Ela sempre está me desnudando, ela sempre está falando, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ela sempre está me trazendo um aperto, ela sempre está me trazendo alguma coisa que quebra toda a minha estrutura da justiça própria, do senso comum de justiça, ou até mesmo daquilo que a gente chama de justiça religiosa. Porque olha, se eu cumpro todo o ritual da lei, então eu cumpri toda a justiça. Mas quando chega nesse período em que a graça começa a surgir, em que Jesus cumpre toda a lei, ele não mata a lei, como alguns dizem aí, principalmente na internet, não é? Os azevedos da vida, ele não está eliminando a lei, ele está falando do ponto de vista bíblico que a graça ela está sendo o cumprir máximo da palavra de Deus, da lei, de tudo. Então aqueles que eram justificados por alianças, hoje são justificados por esta aliança do sangue de Jesus. E o ato de sermos justificados hoje nos traz uma consciência plena, certeza absoluta de salvação. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu quero, não é pela minha prática, não é pelos meus rituais, mas é o que Deus faz, é o que Ele quer, é aquilo que Ele fez e é aquilo que Ele me ordenou para fazer. Então, se eu de fato compreendo, Deus me amou primeiro e se entregou por mim, acabou. Se já não há nenhum tipo de condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, acabou. Se eu fui justificado pela fé, acabou. E Paulo, ele não só traz esse conceito da justificação pela fé, mas ele traz uma proposta de aperfeiçoamento cristão também. E este aperfeiçoamento do crente, ele vem em cima de algumas pautas, não é? Nos gloriamos, ele está falando que ele sentia prazer e ele se gloriava, porque ele era bom? Não, e ele começa a propor no que ele se gloriava, nas próprias tribulações, luta,
aflição, mal-estar, indesejável pelos povos, pela sociedade judaica. E ele vem falando: olha, eu me glorio nisto, nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não confunde. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, ele não está aqui buscando uma forma teórica de servir bem a Deus, mas ele está procurando uma forma prática de servir bem a Deus. E todo servo que serve com legitimidade, com certeza ele vai estar encontrando toda esta estrutura por aí, porque pessoas não nos entendem, e quando não nos entendem, nos oprimem. Quando nos oprimem, somos atribulados. Então eu paro e desisto? Não, você continua, porque o processo de aperfeiçoar é a persistência cristã, não é? Bom, e depois da tribulação, continua, porque ela vai te dar perseverança, continua porque ela vai te dar experiência, continua porque ela vai te trazer esperança. E tudo isso é que nutre o coração de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher, de um jovem, que compreendeu que o último caminho, o único caminho, o verdadeiro caminho, encontra-se único e exclusivamente em Jesus Cristo. E aí a gente vai perceber o conceito de esperança. O que é ter esperança? Do ponto de vista bíblico, a esperança, ela foi derramada em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Então nós, a exemplo de Abraão, esperamos contra a esperança. Mas, sobretudo, Paulo ele está falando também que um tipo de esperança que surge em nós é aquela que advém da nossa continuidade, da nossa persistência, do nosso caminhar, do nosso tempo na presença do Senhor. Então, assim, tem tribulação, sim, ela está criando algumas circunstâncias, sim, perseverança em mim. E depois, ela está conduzindo a uma outra proposta, experiência. Gostamos de falar que temos experiência, mas já sofreu o suficiente para falar, sim, eu tenho experiência? Ninguém. E depois, quando a gente pega esse conceito da experiência mesmo, a esperança brota. O interessante é que você vai compreender a esperança que vem pela experiência e a esperança que vem pela ação do Espírito Santo. Aí você vai perceber o seguinte: a experiência é minha e a ação do Espírito Santo é dele. Ainda não, porque o ato de perseverar, mesmo em detrimento de sofrimentos, já é um ato da ação e do poder do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Bom, mas então o crente tem que sofrer, é teologia do sofrimento? Não, o crente tem de compreender que ele vive dentro de uma realidade que não é utópica, é real mesmo, não te vai levar para um local sem nome, não é? Quando você está falando de utopia, é lugar nenhum, mas vai te levar para um local que tem nome. A Bíblia está falando, é a glória de Deus, é o céu de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas estes que experimentaram esta fé, que militam por ela, que caminham por ela, que perseveram por ela, que têm esta experiência cotidiana da ação e do poder do Espírito Santo, eles não estão preocupados em cumprir ritos, eles não estão preocupados em cumprir dogmas, eles não estão preocupados com muita coisa, irmãos. Estava ainda agora falando com o João Júnior ali do calor, não é? E de pessoas que têm que se adequar a um paletó e uma gravata, porque é padrão dentro da igreja. Na Europa todos vestem paletó e gravata, mas chega aqui 40 graus, paletó e gravata dentro da igreja. Tem ar-condicionado? Não, tem ventilador. E daí? Você vai ficar desidratado. E aí a gente prende-se muito a estes ritos vazios, insignificantes, e a gente esquece o mais importante da lei. E aí Paulo está falando é justiça e misericórdia, Jesus está falando é justiça e misericórdia, não é? E se nós estamos aqui, nós não estamos preocupados com esta ornamentária estritamente humana, mas é com esta ação e com esse poder do Espírito Santo que age em nós e depois age por nós. Amém? Porque cada cristão, ele sabe que ele foi chamado, e pelo seu chamamento ele vai compreender, olha, tem lutas. Quem não passa luta? Quem não sofre com os filhos? Quem não sofre
às vezes com os pais, quem não sofre com o cônjuge, quem não sofre na lida diária, quem não está aí pegando engarrafamento o tempo todo para conseguir algo de viável para si mesmo, quem fica esperando acontecer na sua vida para que as coisas fluam? Não é ninguém. Então todos estamos aí na conquista da vida mesmo, na conquista do dia a dia, na perseverança, na constância, sabendo que a vida está atribulada, está mesmo. E Jesus está falando, vai de mal a pior. A gente mal saiu de uma pandemia, entrando numa crise, não é, bélica aí na Europa, no leste europeu, e ainda brincando, olha, então decretou o fim da pandemia porque começou uma guerra, e não pode ter duas tragédias ao mesmo tempo. Mas e a gente vai? Bom, e a gente vai esperar alguma coisa boa? Jesus diz que não. E o cristão? Ele deve esperar nestas possibilidades governamentais, estrutura de países, Organização Mundial da Saúde, não é? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele espera em Cristo, porque ele sofre em Cristo, e ele persevera em Cristo, e ele aperfeiçoa a sua fé em Cristo também. Então, se nós sofremos, e esse sofrimento traz perseverança, que traz experiência, nós estamos no lucro, irmãos. Bom, mas eu acho que eu não devo sofrer. Você acha? Mas se você pegar a palavra de Deus como um todo, se você ignorar o sofrimento, você está ignorando a palavra de Deus, você está ignorando todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que sofreram, que deram as suas vidas. Por último, para a fé cristã, a galeria dos heróis da fé de Hebreus, pessoas que se entregaram, que sofreram, que recusaram ter uma glória transitória e optaram por uma glória permanente, que foram para o sacrifício, que deram suas vidas, homens que foram cerrados ao meio. E assim a Bíblia vai trazendo aqui um conto trágico de sofrimento contínuo. Porque a gente vai vestir uma camisa do não sofrimento em pleno século 21, porque segmentos propôs que, olha, se tem sofrimento é porque a glória de Deus não está intensa. Se Deus quer aperfeiçoar pessoas, homens, mulheres, jovens, que se querem aperfeiçoar as nossas crianças, não vai tirar esta possibilidade, porque tudo é uma experiência de vida, experiência com o Pai. Muitos de nós, se a gente ignorar a pauta do sofrimento, a gente ignorou a fé cristã, ignoramos o nosso aperfeiçoamento, e a gente continua sempre infantil. E daí Paulo está falando, mas sobretudo, vocês foram justificados mediante a fé. 617 leis, Velho Testamento, cumpro isto ou creio? Ontem ainda falando de Jesus e contra o dogmatismo religioso, falando para alguém, e ela falou, mas eles não comem carne de porco. Eu falei, nós comemos. Eles guardam o sábado. Eu falei, nós guardamos todos os dias, né? E se eles comem carne de porco e vocês não, eles vão para o céu e vocês vão ficar? Não, porque a Bíblia está falando que quem faz conta de comida para si mesmo faz, quem faz conta de dia para si mesmo faz. Deus não está levando isto em conta, Ele está querendo olhar para o coração de um adorador e ver fidelidade, Ele está querendo olhar para o coração de um adorador e ver perseverança, experiência. E a lei não tem de cumprir? Eu falei, Jesus cumpriu por nós, Ele se cravou numa cruz, Ele decretou, está consumado, Ele cumpriu tudo, foi a cruz. E agora, qual lei que eu devo cumprir? Eu devo cumprir a lei da graça, porque foi isso que Jesus trouxe para mim, cumpriu tudo, está consumado. Praticamente Ele estava falando, liquidei a fatura, agora estou indo à cruz pelos pecados de vocês, vou ressuscitar. Bem traduzido, agora vocês ficam de boa, mas adorem, celebrem, glorifiquem, exalte. Vai ter perseguição? Vai, porque ninguém fica de boa mesmo. Ah, mas é só cristão? Não, irmãos, é porque quando a gente faz profissão de fé,
é que os nossos olhos são literalmente abertos, porque a gente vivia debaixo de jugo, de opressão o tempo todo, atribulado o tempo todo, mas não tínhamos isto em conta, porque estávamos cegos. E quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que cai então as escamas dos olhos, bem traduzido seria isso, para a gente compreender. E a gente passa a ver com nitidez, com clareza, aquilo que a gente sofria. A gente às vezes tem uma amnésia espiritual, deixa o sofrimento para lá, vem para o reino, aceita a fé cristã, começa a caminhar, e as coisas começam a acontecer, e a gente fica como filho caçula de qualquer casa, né? Filho caçula, neto caçula. Bom, está na hora de andar. Não, mas eu gosto tanto de ficar com ele no braço que eu não quero vê-lo andando, ou ela andando. E aí, o que a gente faz? Vamos brincar, né? No colinho, braço cansa tudo, e você está ali grudado. E a criança está querendo andar, você não quer deixar. Aí fica cheio de doce, açucarada. Se pôr a criança no chão, ele vai tropeçar e vai cair, não é? Se cair, vai machucar. E se machucar, meu Deus, misericórdia. Mas como é que uma criança vai ter experiência dos primeiros passos se não tropeçar, se não cair? Aconteceu com todos nós. E aí, mas Deus não me pega no colo? Pega. Mas é quando você não dá conta de andar mais. Aí Ele vai te pegar, Ele vai te conduzir, e Ele vai me levar para onde eu quiser? Vai. Inclusive para cima de uma cama. Pode acontecer, né? Mas eu não queria estar aqui, não tem problema. Você fecha os olhos e você ora, porque daí você vai contemplar a glória de Deus acontecendo no universo, no mundo. Bom, e se Ele me tirar da cama? Então eu vou fazer o que tem que fazer, não é? Vai ter sofrimento? Vai. É uma condição da raça humana, é o sofrimento. E acabou. Mas Jesus me livra do sofrimento. Não, Ele quer te aperfeiçoar. É que você não entendeu isto. E para te aperfeiçoar, talvez, tem que ter um pouquinho de tribulação para produzir perseverança, para produzir experiência e para produzir esperança. Estou cheio de esperança. Aguarda. Porque o que há de vir virá e não tardará. E quando Ele vier? Aí Jesus, da parábola do mordomo fiel, bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim, cuidando dos demais conservos, ordem na casa, momento certo das refeições, momento certo do lazer, momento certo do trabalho, momento certo da adoração. Nós somos este povo. Mas eu espero uma terra melhor. É só você. Porque a Bíblia está falando, não vai acontecer, né? E quando acontecer? Aí já é uma pauta escatológica também, a igreja não vai estar aqui, senão que a igreja vai repousar aqui depois. Mas o que eu quero mesmo é poder estar aqui com muita esperança no coração, aguardando a bem-aventurança vinda de Jesus para nos redimir, para nos levar definitivamente para o céu, para a vida eterna em Cristo Jesus. Momento que a gente quer partir primeiro do que o outro, né? Mas também neste tempo é quando o Senhor nos confronta, nos chama de covarde, nos faz estar palmilhando lado a lado, ombro a ombro, e a gente vai, não é? E quando chegar, glória a Deus, eu vou olhar para o irmão, vou bater nas costas dele, vai bater na minha, e a gente vai exclamar mesmo, vencemos, vencemos. Nós estamos aqui para a vitória, irmãos. Não estamos aqui para o fracasso. Não estamos aqui para o retrocesso. Nós estamos aqui para autopiedade, ou para a indulgência, autoindulgência, mas estamos aqui para o sofrimento. Paulo ele está falando, estou sendo consumido como libação para o Senhor. Ele está deixando a dica. Então, vamos viver? Vamos. Viver significa sofrer também? Também. Soframos. E depois, sejamos consolados pela ação do Espírito Santo. E depois, compreender que fomos justificados mediante a fé. E qual é a minha obra nisso? Nenhuma. A obra é de Cristo, você só persevera nele. Por mim mesmo? Não, pelo Espírito Santo. Porque por você mesmo,
você não vai em lugar nenhum também, não é? Aí, se você quiser ler em casa, a gente leu Romanos 5, você vai ler Romanos 8, você vai compreender tudo bem dentro do que estou trazendo para vocês, e sabendo, aquele que de fato nos amou primeiro mesmo, estava fraco, morreu por nós. Dificilmente alguém faria isso, mas Deus fez. Eu era inimigo, você era inimigo, éramos inimigos. E mesmo assim Ele nos amou. Jesus foi à cruz pelos nossos pecados. Amém? Agora, bate no ombro do seu irmão, fala para ele, console. Porque hoje, você é amigo de Deus. A inimizade caiu por terra. A ponte foi a cruz. A comunhão foi o Espírito Santo. A justificação foi o sangue do Cordeiro. Você tem paz? Nós temos paz. Eu não estou falando, fala para ele, não estou falando que você não vai sofrer. Eu estou falando que você vai ter paz. Porque isto vai te aperfeiçoar, você vai perseverar. Você vai ter experiência, você vai ter esperança. É por aí que a gente vai. Fala para ele, é por aí que a gente vai. Se eu desanimar, me ajuda. Se eu blasfemar, me repreenda. Se eu tentar desviar do caminho, puxa a minha orelha, põe-me no foco, põe-me na direção, caminha comigo, me leva nos braços, me leva no ombro, me guinda, mas não me deixa. Fala, não me deixa, eu preciso vencer, nós precisamos vencer, nós já temos experiência suficiente, nós já temos a esperança suficiente, em breve Ele virá para nos buscar. Fala, em breve Ele virá, e quando Ele vir, vai nos encontrar fazendo assim, comunhão, ombro amigo, disposição para caminhar, lutar e prevalecer. Amém? Então fala para ele, você é vencedor. Todos quantos são amigos de Deus são vencedores. Ele te conduziu aqui a este local. Caminha, persevera, não desanime. Não frustre os seus sonhos e nem o sonho de outros, mas avante, perseverem. A fé é esta. Bom, mas e a alegria? A alegria do Espírito Santo, a tristeza é a condição da alma humana. Eu posso estar triste como homem natural e ao mesmo tempo alegre em Deus. Eu posso estar sofrendo na carne, mas regozijando no Espírito. Eu posso estar passando literalmente e comendo o pão que o diabo amassou, mas em Cristo Jesus celebrando o pão da vida. É isto que resta para o povo de Deus, e é isto que nos faz prevalecer, é isto que não nos deixa cairmos desanimados pelo caminho. Deixa eu me inspirar num bom homem, numa boa mulher de Deus, para caminhar como eles estão caminhando. Deixa eu imitar a fé de alguém que imita a glória de Deus. É isto, irmãos. Amém? Podem ficar de pé nesse instante no nome de Jesus? A comunhão, ela tem que ser perfeita. Ela tem que gerar irmãos.